Olá, minha gente, sejam muito bem-vindas, bem-vindas e bem-vindos ao terceiro encontro de debates da 8ª Mostra Curta Vazantes, que está tendo encontro com realizadores, equipes responsáveis pelos filmes que vocês andam vendo. E lembrando que os filmes de hoje vão estar amanhã o dia inteiro na plataforma para ver. Entrem, é gratuito e vale muito a pena. Para além da gente debater aqui, eu tentarei não abordar spoilers, mas a gente vai falar sobre muitas questões interessantes. Como sempre, eu sou o Felipe Pitanga, estou mediando aqui a live para vocês, com direção geral do Léo Tabosa, sempre agradecendo ao festival, e vou aqui pedir para que os realizadores presentes possam se apresentar um pouco melhor e também falar como o filme veio à vida, como a gente fez nas noites anteriores. Então, para essa primeira rodada, deixa eu apenas apresentar os filmes, né? A gente está falando sobre Aratu, com direção de Firmino de Almeida, que não pôde ter representante hoje de noite para poder representá-lo. A gente está falando de As Velas do Monte Castelo, de Lana Carvalho, que está aqui presente conosco. O filme Cíntia, de Rafael Diniz, que está aqui presente hoje conosco. E o filme Último Domingo, de Renan Brandão e Joana Cláudio. E o Renan está aqui presente conosco. Qualquer coisa, se a Joana tiver a possibilidade de entrar, é só avisar que a gente recebe ela. Então, vamos começar com o Rafael. Rafael, pode começar, eu vou começar no sentido horário para mim aqui. Rafael, pode começar um pouquinho falando como veio a trazer o projeto à vida e como isso complementa, né, a sua carreira? E aí, gente, tudo bem? Eu me chamo Rafael, eu sou diretor do Cíntia. O Cíntia era um texto antigo que eu tinha, e aí eu vi na lei Aldir Blanc a chance de fazer ele. Então, eu, na verdade, eu venho de origem da publicidade, que na verdade, eu sou de Belo Horizonte e não tem tanto cinema, o cinema é difícil de fazer, não tem tantos projetos. Então, eu venho da publicidade, comecei como editor e eu fui indo para a parte de direção e aí eu vi na Léo a chance de fazer. Eu tinha um roteiro muito maior, eu dei uma enxugada no roteiro porque a Léo não era um dinheiro curto, assim, né? E é isso, assim, acho que é isso. Sobre o projeto, se quiser falar um pouco mais como ele veio à vida, digo, em termos da ideia mesmo, do conceito, né? Tá. Então, na verdade, o Cíntia começou... Ele já teve vários nomes. Era Aline, é uma menina mágica no filme e também eu acho que começou de uma forma meio doida, assim. E, na verdade, é um filme de comédia e que eu... um filme de comédia que eu fiz com a Lei Aldir e que teve um desafio muito grande, assim, porque estava no auge da pandemia, assim. Então, eu tinha um tanto de cena em praça, no meio de gente, tinha umas cenas muito doidas, assim, que eu tive que sair arrancando tudo e fazer um filme de um cara e sempre ambientes que ele está sozinho, assim. Depois, quando vocês verem o filme, assim, vocês vão ver que é um filme de o ator, ele não é ator, ele é ele é comediante de stand-up. E aí ele trouxe muitas coisas dele, e assim a gente fez esse filme super marcado do personagem principal e a Cíntia, que é uma ilusão dele, uma personagem, é um amor da vida dele, assim. E isso, e foi um filme gravado com uma equipe de 4 pessoas. Foi super enxuto, em 2 dias de gravação. E doido demais até de fazer, assim, porque eu acho que se eu fosse fazer de novo, eu não faria assim. Eu faria com mais tempo, com mais dias, mas como o dinheiro era muito curto, eu quis fazer em 2 dias para a galera receber um dinheiro que era justo, assim.
E isso, assim. Legal, a gente depois vai voltar para falar um pouco mais sobre linguagem do filme. Eu reconheço, inclusive, ali talvez uma referência do mito, né, de Pigmalião. Eu gosto muito dessa mitologia quando a gente trabalha referências históricas. Não sei se foi intencional ou não, mas a gente deixa para a segunda rodada. Queria agora passar para a Lana Carvalho para falar um pouquinho também de si e do trabalho, como esse projeto veio à vida. Oi, pessoal, boa noite. As Velas do Monte Castelo é um filme que eu fiz em 2021, durante uma disciplina da faculdade. Na verdade, ele foi desenvolvido em 2 disciplinas, assim, uma de roteiro, decupagem e outra de realização. Mas é um filme universitário, né? Foi feito por 2 pessoas, a equipe foi composta por mim e por um amigo. Quem atua é a minha família, é minha mãe, meu irmão e o meu padrasto. E a locação é toda aqui em casa, então foi bem controlado, assim, tipo, quase como uma brincadeira, mas uma brincadeira séria, tipo assim, ei, gente, tá na hora de gravar, vamos lá. Assim, com a minha mãe, com a galera daqui de casa, assim, todo mundo se mobilizou muito, assim. E é um filme muito especial, é o primeiro filme que eu dirigi e enfim, né, lidei com essa coisa de dirigir atores e ainda mais dirigir pessoas da minha família, né? Que mais? Foi um filme feito todo à luz de velas mesmo e sem recurso, né? Assim, tudo aqui, né? E aí, assim, a gente ainda tava nessa coisa desse retorno presencial da pandemia, então a equipe realmente tinha que ser pequena, então 2 pessoas, até para a gente se sentir mais confortável de gravar. E é isso, depois eu posso falar mais. Acho que seu microfone. Opa, obrigado. Vou estar ansioso para a gente falar um pouco melhor sobre, inclusive, linguagem, inclusive. Eu gosto muito da identidade visual que você criou para o filme. Amo ali, não sei se é uma referência direta ou não ao filme Quintal, do André Novaes, mas eu amo aquela abertura, eu amo também o filme do André e adorei o seu filme. Então depois a gente vai conversar um pouco melhor sobre isso. E agora, para a gente completar essa primeira rodada, vamos falar com o Renan Barbosa. Por gentileza, Renan, nos conte um pouco de como o seu projeto veio à vida. Obrigado, Felipe. Então, o último domingo, ele nasceu no final de 2018, início de 2019. Eu estava com meu curta anterior, que é ao final da conversa, eles se despedem com um abraço. Eu estava no Festival de Havana e eu estava muito desacreditado, assim, um pouco principalmente por ser daqui do Rio. A gente estava vivendo um momento completamente sem edital. Enfim, acho que fazia, sei lá, uns 5 anos que não tinha Rio Filme, e Rio Filme também, enfim, de uma forma super controversa, não tinha edital da SESEC, e assim, vivendo um momento assim, pensar, caramba, não dá mais para fazer curta-metragem no Rio de Janeiro dessa forma, de guerrilha o tempo todo, eu tava bem desacreditado, assim. E aí é muito doido isso de festival de cinema, porque aí eu tinha esse sonho de ir para o Festival de Havana, aconteceu, de ir ao final da conversa. E aí você é tomado por uma energia absurda de cinema, de vontade de cinema, que você vê aqueles cinemas lotados, cinemas de rua, enfim, sei lá, uma experiência realmente assim de festival de cinema muito impactante, assim. E aí eu estava lendo o Evangelho segundo Jesus Cristo nessa ocasião. O último domingo ele é baseado no Evangelho segundo Jesus Cristo do Saramago, que é que eu sou fã assim do Saramago, sempre li muito e estava lendo, pois é, o único Nobel, né, de literatura em língua portuguesa, assim. E eu estava lendo lá o Evangelho segundo Jesus Cristo, e aí me chamou muita atenção essa primeira parte do livro, o trecho inicial do livro, que é antes de Jesus vir e tudo mais. Então me chamou muita atenção essa relação do José e da Maria, e aí começou a vir um desejo muito forte de adaptar, tanto que eu cheguei no Rio e, sei lá, escrevi o roteiro. O primeiro tratamento do roteiro foi numa tacada, numa tarde, assim. Tipo, cheguei e fiquei ali lendo. E Havana, essa cidade onde a cultura
negra e latino-americana muito presente, muito efervescente o tempo todo ali nas ruas. E lendo o livro, eu ficava muito pensando nessa potência que o Saramago tem, né, com relação à humanização desses personagens, né, a forma como ele humaniza esses personagens divinos e bíblicos, e sempre passou pela minha cabeça de uma forma muito intensa a histórica desumanização do povo negro. Então, assim, essa humanização do Saramago em contraponto a essa histórica desumanização fazia para mim aí uma fricção que fazia muito sentido, que passou para mim naquele momento a fazer muito sentido adaptar e pensar que isso poderia ser um filme. Eu tinha prometido para mim mesmo que ia fazer um filme de uma locação só, com 2 atores, então, enfim, eu falei, porra, vai ser por aí. Mas é isso, a gente começa a escrever, aí vem ventania, vem um monte de coisa que vai, enfim, complexificando o processo todo. Mas, assim, então, assim, o roteiro ele nasce, na verdade, antes da pandemia. Eu já tinha visitado locação, eu sabia que eu queria filmar no Quilombo São José, que é o quilombo mais antigo do estado do Rio de Janeiro, é próximo da minha cidade natal. Tinha um desejo muito grande de voltar para o interior para filmar. Eu sou de Volta Redonda. Então, assim, tinha muita coisa que coincidia assim, com a vontade de fazer o filme. Veio pandemia e veio Aldir Blanc, enfim, que eu acho que, assim, sei lá, é uma coisa realmente, assim, inacreditável, né? A forma como o Aldir conseguiu descentralizar e fazer chegar, né, na gente, os recursos, assim, você vê filmes, né, incríveis sendo feitos com o Aldir. A gente tem essa última safra de curtas-metragens dos últimos 2 anos, tá aí para mostrar por que veio, inclusive vários no Curta Vazantes, inclusive, né? Você pega Sideral, Fantasma Neon, enfim, filmes aí que ganharam o mundo e tudo feito de Aldir. Nasceu muita parte daí, enfim, com essas motivações, e aí, enfim, milhares de coisas foram agregando ao longo do caminho. Veio Janaína Oliveira para fazer a consultoria do roteiro, trazendo, enfim, milhares de camadas fundamentais assim, para o filme. Enfim, aí dá para falar bastante coisa, mas assim, o mote principal nasceu nesse momento da minha vida, a partir da leitura do livro e a partir dessa... é importante dizer também, muita parte também na vontade de ressignificar o próprio livro. Teve isso também, importante falar disso, que era a partir da personagem da Maria. Eu ainda acho, mas aí tem uns saramaguianos que discordam, enfim, tem um pessoal da Fundação, inclusive, que é massa, assim, que eu acho que esse debate é muito bom, mas eu acho a Maria no livro um tanto quanto submissa, assim, um pouco. Tem gente que discorda de mim, eu não sou nenhum conhecedor profundo de Saramago, não. Mas eu achei e sempre me perguntei, sempre fiquei me questionando muito sobre essas figuras maternas de pessoas que eu admiro, sabe? Sempre, sei lá, o Gunnar, que faz o filme, é um dos meus melhores amigos, a gente fez teatro desde a infância, em Volta Redonda. E a mãe dele é uma figura que eu admiro muito, por exemplo. Sempre fiquei perguntando essas figuras dessas mães desses revolucionários, né? Então, a mãe, né, de Jesus sempre foi algo que me intrigou muito. Então, assim, existia esse desejo também de desmitificar a Maria dentro dessa condição de virgem e de santa, enfim, que sempre para mim nunca fez o menor sentido. Então, eu fui juntando essas motivações aí, e uma coisa foi puxando a outra, e a gente resolveu fazer o filme. Muito bom saber. Eu adoro a fotografia em preto e branco do teu filme, além de um elenco, né? Que elenco, gente! De Jéssica né? O Edilson, que eu também adoro o trabalho dele, Tunício Pereira, Everaldo, gente. Você tem um elenco incrível, realmente. Como você próprio falou também, o Gunnar está no filme e todo mundo é muito maravilhoso. Que elencão! Depois a gente vai saber um pouco melhor sobre como você conseguiu juntar esses nomes em torno desse grande projeto. Eu só acrescentando aqui, eu fiquei curiosíssimo no Instagram. O Instagram ele não está conectado com o StreamYard, né? Então eu sou obrigado a ver fora do StreamYard, que é por onde a gente está fazendo a live hoje, gente. O Lucas Anderton falou feliz aniversário. De qual dos 3 está aniversariando hoje? Algum de vocês 3? Ou será que foi para o festival? Não sou eu. Também não é o Rafael? Fiquei na dúvida. Não sou eu, gente. Eu sou leonino, olha a Juba. Então, achei que era alguém que está aqui na live, mas... Então, Lucas, transmitimos os seus parabéns, seja quem estiver aniversariando. E Lucilene, que está dando boa noite aqui. Quem quiser fazer perguntas, eu lembro todas as noites que a gente está recebendo as perguntas aqui, mesmo no Instagram, tá? Então, podem fazer que eu trago para cá, para dentro da live. Queria começar agora um pouco mais em termos de linguagem. E na primeira noite, a gente viu ali nitidamente que existia uma questão em relação ao corpo e à performance,
nós vimos na segunda noite, que nós estávamos falando sobre crianças e o olhar, a perspectiva da criança, né, que a gente debateu muito ontem, que não são filmes apenas infantis ou infanto-juvenis, são para os adultos também, e para os adultos tem camadas a mais para interpretar, porque o olhar da criança desperta isso, que a gente também tem um pouco hoje aqui, como no filme da Lana, mas tirando isso, eu acho que hoje à noite que talvez fale mais do dispositivo de cinema. Ele meio que ele está aqui com uma opacidade maior. Talvez seja a noite em que a opacidade está mais presente. Seja, por exemplo, com o próprio cinema como personagem, como no filme do Rafael, em que a história, a narrativa está ali dentro, e nós temos ali vários gêneros misturados de cinema. Nós temos com a Lana um dispositivo maravilhoso, além disso, filmar a luz de velas. Ontem a gente teve um debate à luz de vela, que teve gente que a luz parou no meio do debate, mas foi resiliente, botou as velas e a gente conseguiu continuar. Então hoje a gente tem um filme à luz de velas, que a gente sabe o quanto é difícil de se filmar, e nós temos um filme em preto e branco, adaptando Saramago, adaptando mil questões que eu acho que trazem um pouco do dispositivo do cinema à frente, né? Porque o preto e branco ele é uma suspensão da realidade, ele não tem algo que seja menos a realidade exposta do que o preto e branco, ele retira uma camada de leitura. Então, como é para vocês ter trabalhado esses dispositivos para conseguir contar a história de vocês? E retomo a pergunta para o Rafael, além do dispositivo, se foi inspirado no mito de Pigmalião. Se teve aí que até o famoso filme My Fair Lady e a idealização de uma mulher, a projeção das questões de um homem numa figura mítica, né, feminina, tem ali desde My Fair Lady da peça Pigmalião uma referência. Eu não sei se foi para ti também ou se foi só coincidência. Fale, Rafael. Não, não foi não. É uma coincidência mesmo, assim. Cara, eu acho que assim, a relação com o cinema no Cíntia é quase que uma crítica, assim, pelo menos da região que eu vivo, assim, que é no Sudeste, mas é muito diferente do mercado de São Paulo e de Rio de Janeiro, assim. E na verdade, assim, eu falei, na época que eu fiz eu falei que eu fiz o texto do Cíntia, eu tinha acabado de voltar de uma mostra de cinema que passa aqui na cidade de Tiradentes, que é uma mostra super legal de cinema. Mas tem uma coisa que curta-metragem tem, por exemplo, assim, que me deixava muito me deixava muito encucado, às vezes, era uns curtas que acabavam do nada. Então, assim, você tava vendo curta super legal, do nada ele acabava e você ficava meio, uai, e agora? O que está acontecendo? Então, isso é uma coisa que eu brinco, por exemplo, no filme, assim. É um filme de comédia, é um filme que é estilo de comédia não é muito bem visto, né? Assim, entre aspas, assim. A gente tem um gênero de comédia que é muito forte de cinema, mas que é muito bonachão demais, esses filmes sei lá, do Hassum, assim, que não é o estilo do Cíntia, é uma comédia, mas ela é diferente, assim. E eu acho que essa crítica, por exemplo, é um cara que no filme ele é formado em cinema, mas ele nunca fez nenhum filme na vida dele. Então, ele sofre com isso, assim. Então, ele é um cara que caiu, que está fazendo, tipo, vídeo de casamento, ele está fazendo vídeo de batizado. Então, é isso, é um cara que formou em cinema, então, quem forma em cinema é o quê? Mas só que ele nunca fez nenhum filme. Então, eu acho que é mais uma crítica, assim, é uma área difícil, assim. Onde eu vivo é uma área difícil de entrar, é uma área que ela traz tipo um glamour, assim, que às vezes não é muito legal, assim, e isso, assim, é um cara que tá perdidão na vida, mas que ama cinema. Então, tudo do filme é uma coisa que eu quis fazer, a direção de arte é muito cinematográfica, assim, o momento que ele entra em casa, o tipo capachinho de chão é um objeto de cinema. A estante dele tem objeto de cinema. O
o quadro do quarto dele é um filme que eu editei aqui, do Ovésio Raton. Então, assim, eu quis trazer várias referências. Eu gosto muito de Jules e Jim, do Truffaut. Eu tenho um quadrinho do Jules e Jim. Então é isso. É, ao mesmo tempo, o amor ao cinema, ao mesmo tempo, essa área é tão difícil também. Acho que é isso. Legal ouvir isso e uma coincidência a mais, né? Porque o pôster dessa edição do festival tem o Super-Homem, né? No trailer dessa edição, no pôster, ele também está vestido de Super-Homem, né? Então, tá totalmente diegético, não veio do nada a representação. Tem filme com Super-Homem aqui. A gente tem um Super-Homem brasileiro. Então, legal também isso. Daqui a pouco a gente volta, o Guilherme Barbosa está aplaudindo os filmes. Então, Guilherme também, se quiser fazer pergunta, pode trazer. Vou passar então para a Lana, para falar um pouco sobre essa questão do dispositivo. A pandemia foi um assunto recorrente, né, nas noites que a gente teve, porque inevitavelmente foi mais difícil fazer durante, não só em termos de investimento, graças à Lei Aldir Blanc, graças a alguns respiros, houve alguma possibilidade, mas também em termos de técnica. E, ao mesmo tempo, foi uma área de muita criatividade, porque as restrições fizeram, e nós brasileiros, se temos uma qualidade assim acima de qualquer um, é o quanto a gente consegue tornar a diversidade em criatividade. Então, como é que foi para você criar o dispositivo com o qual você queria contar a história e conseguir também extrair a narrativa tão natural, mas ao mesmo tempo tão cinematográfica da sua família? Porque poderia não colar, né? Poderia não ter ali o objeto cinematográfico daqueles sujeitos, né? E você consegue isso. Então, como é que foi para você extrair essa linguagem? Então, assim, eu estava muito durante a pandemia, né, nessa coisa de eu curto muito a fotografia também, né? O Velas, quem faz a fotografia sou eu, a direção de fotografia. E durante a pandemia, eu estava muito numa pira de exercício de olhar mesmo, assim, né? De pegar minha câmera e todo dia gravar alguma coisa, ou fotografar alguma coisa. E o Levi, né, meu irmão, que atua no filme, foi o meu grande ator, meu grande modelo, assim, todo dia eu ia lá e perturbava ele, vamos, Levi, vamos tentar fazer uma foto aqui, vamos tentar fazer um vídeo aqui e tal. Então, assim, eu exercitei muito o olhar com ele tipo, em todos os lugares da minha casa, né? E eu acho que é isso, né? Essa coisa do isolamento fez com que a casa virasse a minha cidade, né? Tipo, a casa era o lugar que eu tinha, era o que eu tinha. Tá, para onde que eu aponto aqui? Qual lugar que eu nunca olhei, com mais atenção, assim? Como é que eu olho diferente para essa casa que eu tô, assim, que eu só tenho ela, né? Só tenho o quarto, a sala, a cozinha, o quintal, é o que eu tenho. Então, como é que eu olho diferente para eles, né? Sem essa correria do dia a dia, né? Então, eu fiz muito esse exercício assim com o Levi. E o roteiro do Velas, ele surgiu com essa observação mesmo da casa, do cotidiano, tipo, não só da casa, mas também da minha família, de como a gente se comporta, do que a gente fazia. Tipo assim, durante a pandemia a gente fez um esquema de jogos que todo dia, tal hora da noite, todo mundo parava, soltava o celular, soltava a televisão, soltava o computador, soltava tudo e se reunia na sala para jogar dominó, para jogar baralho, para jogar Uno, War. A gente parava para jogar e apostava quem ia fazer o café da manhã do dia seguinte. Tipo, quem perdesse mais partidas ficava responsável por fazer o café da manhã de todo mundo. E o segundo lugar lavava a louça e tal. Tinha uma regra, né? Assim. Então, e aí, para além dessa coisa do cotidiano de jogar, tem também as coisas do dia a dia, né? Tipo, de ensinar a tarefa do Levi, que tipo assim, a gente teve que virar professores e professoras, né? Eu e minha mãe e o meu padrasto, assim, tive que virar professores dele, sim, full time, porque enfim, o online, essa coisa de aula online, né? Das professoras gravarem a aula e ele assistir, então a gente tinha que assistir também para a gente dar aula de novo para ele. Então, meio que fui pegando coisas do cotidiano
E aí foi surgindo esse roteiro na cabeça, assim, eu lembro que o primeiro plano que surgiu na minha cabeça foi o do quintal, porque eu sempre achei o quintal daqui de casa meio claustrofóbico, porque é muito pequenininho, assim, mas porque a gente tinha antes um quintal grande, foi o quintal que eu vivi meio que minha infância toda, né? Era um quintal grande, a gente botava piscina de plástico e tal, e não tem mais, já tem alguns anos que é esse quintal pequeno, então eu olhava para ele e eu achava ele, tipo, claustrofóbico, mas achava ele bonito, essa coisa do azulejo que reflete e tal, então esse foi o primeiro plano do filme que surgiu na minha cabeça, e aí eu comecei a escrever esse roteiro, e essa coisa das velas também tem muito a ver com... Aqui a gente fica muito sem energia, porque tem um fio que passa aqui na rua, que é baixo, e aí sempre que passa caminhão ou ônibus, sei lá, qualquer coisa mais alta assim, arranca o fio e leva, e a gente fica sem energia realmente por um tempo, assim, até a Enel querer vir ajeitar. Enfim, acontece muito. E aí eu fui, acho que eu fui meio que catando essas coisas do cotidiano mesmo, assim, para escrever um roteiro, e eu acho que assim, essa coisa da naturalidade, que muita gente chega para mim e fala assim, até que achou que o começo fosse um documentário e tal, que eu acho muito massa que achem isso, mas é uma ficção. Mas é uma coisa que me pergunta sobre essa naturalidade, eu acho que foi meio que do observar, assim, o roteiro é tudo que eu botei lá de diálogo, é o que eles falam, né, é o que eu que tive esse exercício de escuta, né? E aí as velas eu acho que dá esse elemento dramático também, essa coisa do calor. Aqui em Fortaleza já é quente por si só, então imagina sem energia, com vela na casa toda, assim. A gente passa por esse perrengue de ficar com calor e tal, então imagina num contexto pandêmico de isolamento, ninguém pode sair para... Agora, assim, que, né, a gente já voltou. Quando cai a energia aqui, a gente pode sair para casa do meu tio e tal, e ficar lá até voltar. Nesse momento pandêmico, não, tinha que ficar todo mundo aqui e sobreviver nas velas mesmo. Então, transformar isso em filme, assim, foi... Não sei, foi divertido, assim, foi... E aí, tudo muito controlado, né, por ser aqui em casa, por ser com essas pessoas, era tipo assim, a gente gravou num espaço de acho que 2 semanas, 2 fins de semana, se eu não me engano. No outro fim de semana que a gente foi gravar, minha mãe tava com um T-sol. Então, assim, ainda bem que tava a luz de velas, porque eu acho que, assim, até hoje ninguém falou pra mim que percebeu o T-sol dela, né? Eu fiz uma coisa assim com as velas de botar só de um lado e tal, assim, não vou nem dizer qual foi a cena que ela tá com T-sol. Quem quiser descobrir vai ter que rever, assim. Mas, enfim, foi um filme muito massa de criar, de fazer, e um processo muito íntimo, muito pessoal também. Acho que é um filme muito pessoal. E achei ótimo que eu, né, comecei com ele, assim. Porque eu tava assim, cara, eu não vou me formar na universidade sem passar por um processo de direção, né? Enfim. Tá sem som aqui? Mil perdões, gente. Ato falho. Como eu disse, várias pessoas aqui estão enviando aplausos, né? O Guilherme Barbosa falou irado o processo de criação, e por ser bastante pessoal e vivido pelas pessoas que fizeram esse trabalho, torna tudo ainda mais lindo. Então, só quis repassar, né, o comentário. E agora a gente... só para perguntar, Lana, mas teve referência no André Novaes? Não sei, talvez você goste do cinema dele, já era uma referência? Sim, com certeza. Desculpa, eu acabei não falando nessa parte, mas assim, a filmes de plástico eu sou fã de carteirinha, amo todos os filmes, e assim, eu acho que assistir o Quintal, né, que é os pais do André que atuam, foi uma grande inspiração para mim. Eu assisti muitas vezes esse filme, assim, e aí eu fiquei, cara, por que não tentar um processo de atuação com a galera aqui de casa, né? A gente tá todo mundo isolado juntos. Vamos ensaiar aqui, vamos marcar. A gente tem um horário do jogo, vamos ter um horário do ensaio também. E vamos
deixa eu ver como é que é vocês na frente da câmera. E, inclusive, o meu próximo curta, quem vai atuar de novo vai ser minha mãe, né? Assim, então, André é uma grande referência, assim, eu sou realmente fã de carteirinha, assisto tudo que eles colocam. E eu gosto muito dessa coisa de misturar tipo, da gente assistir o filme e ficar se perguntando o que é verdade, o que é ficção e tal. Então, é isso, é uma super referência. Com certeza. Adorei saber. Vou passar agora para o Renan, né, perguntando também sua referência, mas como foi criar esse dispositivo. Eu adoro a fotografia em preto e branco que você criou e acho que realmente traz algo não só, vamos dizer, ancestral para a história, para o tema também. O tema do livro é um tema ancestral, mas também traz, em termos de linguagem, para uma interseccionalidade de ancestralidade, né? Porque não é só a do Evangelho, não é só a do livro, mas é também a de personagens negros e negras que no Brasil trazem por si só uma bagagem. Então tem um histórico ali à parte para se falar. Então, e quais foram suas referências para chegar a essa linguagem? Perdão, você está mutado, Renan. Uai. Agora foi? Para mim apareceu. Foi, tá. Só antes de entrar no último domingo, escutando a Lana falar, eu tive a oportunidade de ver, né, Lana, lá em Juiz de Fora. E aí, só fazendo uma observaçãozinha, assim, que você falou essa coisa da casa, né, como que acabou virando espaço da cidade, isso para mim é muito nítido ali naquela cena da janela, né, enfim, com a sua mãe ali, enfim, quando a cidade meio que... É isso, é quase como se estivesse entrando ali, né, dentro da casa, e eu acho que ali você consegue, de alguma forma, fazer essa transmutação ali, enfim, desse processo pandêmico que todo mundo viveu. Então é massa te ouvir falando disso e ter tido a oportunidade de ver o filme também, enfim, e rever agora no Vazantes. Então, sobre o processo, enfim, sobre essa questão da escolha, né, da fotografia em preto e branco, bem interessante, assim, essa observação com relação à ancestralidade, assim, que eu acho que realmente a fotografia ela já traz por si só dentro dessa escolha do preto e branco, porque ela parte realmente desse mote, assim. Eu costumo dizer, acho que eu já falei isso algumas vezes, assim, mas eu sou, assim, pisciano, eu sou pisciano com ascendente em gêmeos, então, assim, a questão da escolha, para mim, é uma questão, sacou? Tipo, escolher, e aí, quando eu escrevo um roteiro, eu escrevo, e aí eu acho que eu caí nesse lugar da direção do cinema, muito porque eu me sinto, assim, desde a escrita do roteiro, eu já vou meio flertando ali com todos os departamentos. Assim, para mim, esse é um dos grandes baratos de fazer cinema, é isso, assim. E talvez o último domingo passe isso um pouco, assim, no sentido, né, de ver ali. Eu fico feliz que o filme, de alguma forma, acabou sendo um pouco reconhecido nesse lugar dos departamentos, assim. A gente tem quase prêmios em quase todos os departamentos, e eu falo, pô, que massa, porque isso era algo que eu tinha para mim sozinho mesmo, assim, na minha reflexão do porquê que eu resolvi fazer cinema. Eu acho que isso é um dos porquês, assim. Então, quando eu escrevo o roteiro, eu já escrevo muito pensando, assim, nas entradas de luz. Eu me sinto, assim, eu não sou fotógrafo, mas eu me sinto um pouco fotógrafo ali. Eu me sinto, meu pai é arquiteto, eu me sinto um pouco... Eu amo escolher locação, por exemplo. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer é escolher locação, escolher o espaço onde a cena vai se passar. Então, eu me sinto um pouquinho arquiteto ali também, com relação, né, à direção de arte, pensar o som do filme, pensar a mise-en-scène. Isso, para mim, é um grande tesão, assim, da coisa do cinema. Então, como um pisciano com ascendente em gêmeos, onde as múltiplas possibilidades me invadem o tempo inteiro, eu me encontrei um pouco nesse lugar da direção, de flertar um pouco com isso. Então, pela forma que eu já imaginava e pela forma que eu venho fazendo nos meus filmes, assim, com relação à entrada de luz e de estar com esses personagens num lugar mais expressionista, onde os contrastes, né, revelam um pouco esse jogo, né, de claro e escuro revela um pouco da dubiedade desses personagens. Eu tinha para mim que, se ele fosse em cor, ele iria automaticamente fazer referência
a pinturas financiadas pela igreja, assim. Claramente iria fazer referência a essas tantas pinturas que em algum momento foram muita referência para mim em outros filmes meus, né? Assim, pegar o Rembrandt e pegar, enfim, vários pintores, mas para mim isso nesse filme não fazia o menor sentido que ele fizesse referência às pinturas que foram, né, financiadas pela igreja. Então, o preto e branco, para além de um lugar estético, ele para mim sempre tinha que ter um porquê no sentido político mesmo da escolha, assim. Então acho que o preto e branco ele entra num lugar de provocação mesmo, assim, antes de tudo. E aí acho que a partir dessa escolha, obviamente, a gente pode traçar várias linhas subjetivas que o preto e branco, enfim, acho que traz para o filme, assim, né? A própria relação ali dessas figuras brancas, né, em contraste com os negros e negras do filme, né, toda a linha subjetiva ali que você traça a partir de José e Maria, né, nesse sentido, a fotografia do Mário Cravo foi muita referência para a gente, assim, né, um fotógrafo que fotografou a Bahia de uma forma muito potente, que tinha muito desse misticismo, mas tinha muito de uma realidade muito forte, assim. Então a gente buscava muito isso, assim. Uma vez o Eduardo Valente falou uma coisa sobre o filme, que ele falou que o filme tinha como que ele usou? Ele usou um termo que foi um sobrenatural pé no chão. Eu achei isso muito interessante, assim, que era isso que a gente buscava, assim, e isso era uma frase que ficava muito na minha cabeça, na cabeça da Joana, durante o processo de construção de roteiro e tudo mais, que era como tornar, né, o sobrenatural algo natural, assim, né, tipo, já que a gente está falando desses personagens, desse lugar de divindade, como trazer para o cotidiano, como trazer para esse lugar de carne e osso, do afeto, dessa Maria, né, uma revolucionária ali, feita de carne e osso, que não está nesse lugar de virgem, nessa condição ingrata de virgem, de santa, colocada, né, por esse passado hegemônico, tido como hegemônico, né? Então, a fotografia esbarrou muito nesse lugar. E aí, enfim, outras, né, já tocou nesse lugar de referência. O próprio Belatar também entrou num lugar também enquanto referência, assim, por trazer um pouco desses personagens comuns, né, mas com essa áurea meio apocalíptica que os filmes dele traz, assim. Então, enfim, eu acho que, assim, a partir do momento dessa escolha, que foi uma escolha muito mais política e social e num lugar mais de provocação enquanto linguagem, antes de tudo, dá para ir vendo várias coisas, assim, a própria Terra que Brilha, né, assim, ela seria outra coisa se fosse em cor. Eu acho que com relação a recursos, né, questões técnicas, assim, eu acho que ela iria transmitir uma verdade, talvez de forma mais potente. Enfim, veio o Tilaí, que aí a Joana, uma referência que a Joana trouxe do Tilaí, que aí tem a ver muito com a coisa da própria direção de arte mesmo, da ambientação do espaço, enfim. Mas ele parte desse lugar mesmo de crítica a essas pinturas, enfim, financiadas pela igreja. Aí o Fernando traz a questão das lentes anamórficas, que aí também eu acho que complementa muito dentro do preto e branco, assim, essa ideia desses horizontes, que era algo também que a gente flertava muito, assim, com essa ideia de utopia, assim. A utopia foi um tema recorrente durante a construção do filme, assim, e especificamente uma frase do Eduardo Galeano que ele fala sobre a utopia no sentido de que a utopia, não sei se vocês conhecem, mas que a utopia ela é o horizonte, né? E aí, assim, a gente está 4 passos em direção ao horizonte, o horizonte dá 4 passos para trás. A gente dá 10 passos em direção ao horizonte, o horizonte corre. Então, assim, nesse sentido, a gente ir buscando esse horizonte e nunca chegar. Então, acho que o filme também tem essa questão das lentes anamórficas, trabalhando um pouco dessa espacialidade, dessa relação, né, com a utopia, com o horizonte, que a gente tentou, enfim, trazer um pouco dentro do filme. Eu amo também essa ideia de liberdade do olhar, né, do espectador, assim, de trabalhar né, o plano geral, enfim. Foi um pouco por aí que a gente foi pensando juntos a composição da fotografia e do preto e branco, para tentar trazer
um pouco... É isso, assim, o que você falou, tem uma coisa... Você usou uma palavra muito boa, que foi opacidade, né? Porque, assim, é isso, o preto e branco ele traz um lugar de cara já não realista, mas, ao mesmo tempo, a gente não queria também ir para um lugar, sabe? Por isso que eu acho que essa expressão do sobrenatural, pé no chão, acho que faz muito sentido com o que a gente pensou, sabe? É isso, como tornar o sobrenatural natural, sabe? De onde eu vim, o sobrenatural é natural. Então, assim, aí entra os elementos da natureza, o vento, sabe, as cigarras, o brilho da terra que vem do chão. Então, assim, a ideia era sempre tentar trazer essa forma potente, orgânica da natureza enquanto força mesmo dentro desse lugar ali meio, enfim, super opressor que a Maria tá. E como foi conseguir reunir esse elenco? Cara, então, como foi conseguir reunir esse elenco? Todo mundo às vezes acho, né? Enfim, óbvio que é super complexo, mas na verdade é uma reunião de pessoas que eu amo de paixão e muito queridas e que são parceiras já de tempo, assim. O Tunico é um grande parceiro nosso, assim. Eu tenho uma produtora chamada Baraúna, que eu tenho sociedade com o Lucas Rossi e o Eduardo Morotó. Então, o Tunico já tinha feito o Vestido de Miriam, né, do Lucas. Então, um grande parceiro nosso e já tinha feito outro curso do Lucas. E aí, enfim, eu escrevi já pensando para ele. Eu mesmo, lembrando, premiei o Vestido de Miriam, aliás, em mais de um júri. Aí, ó. Eu estava no júri do Canal Brasil, que premiou ele. Eu estava no júri, acho que do Cine Ceará, que premiou ele. Eu estava em mais de um júri. O Lucas sabe disso, mas eu adoro o trabalho de vocês. Mas, digo, a junção desses nomes realmente traz uma questão, porque nem todos trabalharam juntos já, né? Sim, nós temos alguns vem do movimento mais do Nordeste, nós temos Edilson, nós temos o Everaldo, pessoal do Sudeste, o Tonico, a Jéssica Ellen, né? Então, como foi mesmo mesclar e como foi esse trabalho? Então, eu parto muito, Felipe, assim, quando eu escrevo um filme, tanto para equipe quanto elenco, eu já escrevo pensando muito nas figuras e, naturalmente, eu acho que fazer cinema, talvez um dos primeiros acertos é sobre as pessoas que você vai juntar, assim. Então, eu valorizo muito as pessoas que já chegaram, que já, sabe, o Everaldo Pontes, por exemplo, ele foi protagonista de um curta meu e do Eduardo, que eu nunca deveria ter voltado, que a gente ganhou direção em Brasília em 2012, entendeu? Então, assim, o Everaldo é um parceiro também, e aí eu escrevi um filme que tinham 3 anciões, então, assim, como é que eu não vou pensar no Tunico e no Everaldo, sabe? Assim, então, eu já escrevi pensando neles. O Ravel é outro parceiro que fez ao final da conversa e que enfim, a partir da figura do Ravel me veio essa ideia de fazer esse ancião meio jovem, que não existe um ancião jovem, né? Mas, enfim, essa figura ali meio, sei lá, meio Renan Bolsonaro, assim, né? Tipo, uma figura que tá ali sendo aprendiz da coisa, que tá do lado de fora, enfim. Aí o Gunnar é um grande amigo também, mas que tinha uma pesquisa muito forte nessa ideia do andarilho, da cigana, dentro uma pesquisa também dentro do lugar meio transgênero e andrógeno, então assim, tinha tudo a ver, óbvio, era um amigo, mas que tinha a ver ali com tudo a ver com o personagem. O Gunnar, na verdade, o Profeta era um dos que eu não tinha ainda certeza de quem seria, e aí ele estava fazendo um mestrado em Portugal, uma vez ele fez uma postagem sobre uma peça que a gente fez quando a gente tinha 10 anos de idade, que ele tinha uma relação com uma cigana, e ele estava falando sobre a cigana, sobre essa ideia de andarilho, nessa postagem dele. Aí eu falei, cara, tem que ser o Gunnar, é isso, assim, tipo... E Edilson é um cara que eu já admiro de milhares de trabalho, assim, eu acho o Edilson um grande ator de cinema mesmo, assim, o cara da escuta, o cara que dá tesão de você chegar ali e falar sobre o personagem. Realmente, assim, o Edilson é um talento, sei lá, não sei, eu amo ele de paixão, assim. Já tinha visto em vários filmes, escrevi pensando para ele também, e aí ele aceitou o convite. Tinha feito uma participação no Repulsa, do Eduardo Morotó, um curta, enfim, também. Então, assim, e a Jéssica veio através do Lucas também, enfim, que também já admirava o trabalho dela, e pensando nessa Maria, topou fazer o convite. Aí falei, caramba, que loucura, né? Juntei um monte de nome incrível, mas é muito nesse lugar mesmo, assim, tipo, obviamente, não só porque é amigo, né, mas são pessoas talentosas que estão ao redor que estão no meu imaginário enquanto eu estou escrevendo, assim. E acho que isso talvez seja um dos... Não sei, acho que sobre você...
eu gosto muito de trabalhar com gente que eu admiro e que topa embarcar mesmo, sabe? Assim, seja elenco, equipe, acho que isso para mim é um dos primeiros acertos, assim, de você fazer cinema, porque é muito difícil fazer cinema. Então você tem que estar com gente do afeto mesmo, assim, que vai junto contigo, assim, na confiança e na troca. Concordo. Só para trazer aqui no chat, né? A Lara mandou corações para os realizadores, Lucilene aplaudiu e falou muito orgulho da minha filha, mandou esse recado bonito. E nós temos uma pergunta já de público aqui, eu vou intercalar com as minhas, que eu tenho outras para fazer. O João perguntou: quantos tratamentos de roteiro tiveram antes do definitivo? Me interesso como vontade de filmar também. Rafael, quer começar, Rafael? Ok. Então, no caso do Cíntia, teve muitos. Nossa, até demais. Porque, na verdade, o texto mesmo que eu fiz inteiro, acho que eu fiz ele em 2008. Então, tem muitos anos. Mas aí eu sempre mandava. Como eu falei, eu não venho do cinema, eu venho da publicidade. Então, eu trabalhava com publicidade e mandava esse roteiro de vez em quando em edital. Só que eu escrevia super mal, não sabia escrever. Aí ele foi, sim, eu acho que de ano em ano eu lia ele e mudava. Aí agora, depois que a Léo saiu mesmo, que eu fui ler ele lá do começo, que ele era um texto tipo 15 páginas, se não me engano, de 16 páginas, e ele ficou com 10 páginas. Então eu tive que arrancar 6 páginas dele fora para fazer, senão não dava para filmar em 2 dias. E também porque tinha cena em praça pública, tinha cena que a pandemia não deixava mais fazer. E aí, é muito doido, assim, que aí eu ia lendo as coisas, e tipo umas coisas assim, que no tempo sei lá, tipo 12 anos, do primeiro roteiro pro último, como minha cabeça mudou, assim, como tipo, as coisas falavam, nossa, meu Deus, ainda bem que eu não filmei esse filme em 2008, tipo, as coisas, meu Deus do céu, assim, sabe? Mas é isso, assim, foi uma luta, assim. Legal saber disso. Daqui a pouco eu vou voltar até para perguntar do seu lado publicitário como foi criar a identidade visual do filme, que eu acho muito bem composta. Daqui a pouco eu volto. Lana, e para ti, quantos tratamentos de roteiro teve? Você até chegou a arranhar um pouquinho essa pergunta na sua resposta anterior, né? Falando que foi observando a casa e modificando, mas como foi para você mesmo trazer para o roteiro e ter, de fato, um objeto formal? A gente filmou o terceiro tratamento, né? Assim, porque o roteiro quem fez, eu fiz o tratamento 1 e a partir do segundo e do terceiro, o Arthur, que é essa pessoa que fez o filme todo comigo, né? Ele fez o som, eu fiz a foto, ele fez a montagem, eu dirigi. Deixa eu ser essa pessoa que teve. E a gente fez o roteiro juntos, assim, que ele é uma pessoa que tem uma convivência muito grande comigo, com a minha família, né, vem muito aqui para casa e tal, é quase como um irmão também, né? Então foram 3 tratamentos e acho interessante falar também que eu acho que a montagem também é uma fase meio roteiro, né? E assim, no terceiro tratamento que a gente escreveu, a cena final terminava na praia, né? Assim, antes, no filme, a cena final é aquela cena da janela, eles olhando para fora, e aí o Levi fica perturbando, perguntando quando é que eles vão para a praia. E aí, no roteiro, a cena final era essa cena da praia, eles se divertindo, eles nesse momento, assim, fora de casa e tal. E quando eu tava no roteiro, parecia interessante, parecia massa, assim. E a gente chegou a gravar essa cena. É uma cena que eu gosto muito, ela, assim, achei que ficou bem legal. Mas quando a gente foi pra montagem, não casou terminar com ela. Porque é isso, né? O filme foi nessa linha das velas, dessa coisa da casa, do isolamento, da cumplicidade, da parceria, assim, dessa família que fica unida e tal. E aí a praia era um momento feliz, claro, mas era um momento fora, né? E aí eu acho que trazer esse momento de fora
não casou, e não casou também, acho que imageticamente falando. Mas foi muito doido que a gente percebeu isso quando a gente viu o corte, assim, né? Eu olhei, cara, o filme não termina aqui, o filme terminou um pouco antes, assim. Mas, enfim, foi ótimo ter gravado também. E esse processo do roteiro foi isso, né? Foi muito de observação e dos ensaios também que a gente foi fazendo. Também saíram algumas coisas. Mas foi mais essa observação mesmo. Então foram 3. Legal. E, Renan, quantos tratamentos? Cara, eu, por acaso, esses dias tive que mandar para uma. Porque eu dou aula também, e aí mandei para os alunos, e aí eu vi que tava lá 8, nem imaginava que eram tantos, mas foram 8 tratamentos do último domingo. Porque isso também, ele nasceu muito lá atrás, né? Nasceu no final de 2018, feito, eu falei, início de 2019, eu escrevi numa tarde um primeiro tratamento. E aí, enfim. E aí foi um processo mesmo, assim, né? De ir reescrevendo. E aí o filme ganhou outro patamar, como diria o outro, quando entra, né? Quando a gente faz a consultoria, assim, primeiro quando entra a Joana para co-dirigir comigo, que era algo também que eu sempre soube desde o primeiro tratamento que eu iria dirigir esse filme em conjunto com uma mulher negra. Eu já tinha feito convite para a Joana para ser diretora de arte, a gente se conheceu em 2014 fazendo o Big Jato, do Cláudio Assis, eu como assistente de direção, ela como produtora de objetos. E aí, dentro das conversas todas, feito eu falei, eu gosto muito dessa ideia de espaço e ambientação, eu acho que isso interfere muito na dramaturgia. Quando eu vi, a gente estava falando muito de roteiro, falando muito de direção, eu falei, cara, não faz o menor sentido chamar uma outra pessoa que não você para a gente dirigir junto e tudo mais. E aí, assim, quando a Joana entra, obviamente o roteiro ganha outras camadas, assim, e aí ganha realmente assim uma outra dimensão quando a Janaína Oliveira faz a nossa consultoria de roteiro, que para mim é uma das maiores estudiosas assim, do cinema negro latino-americano e todas as, né, das diásporas, e aí a Janaína entra trazendo um grau de profundidade muito importante assim, para a gente. Na verdade, antes da Janaína, ele tinha participado do laboratório. Nossa, ainda teve isso. Ele tinha participado do laboratório do Curta Cinema, que foi foda, assim. Aí passou por um laboratório que tinham 2 mulheres, inclusive, né, como consultoras ali do laboratório. Então, pô, foi muito importante. Então, ali ele já saiu. Talvez eu tenha escrito já o segundo tratamento para o laboratório, do laboratório já saiu um terceiro. Então, assim, aí veio Janaína, aí a gente fez uma reunião e ficou de se encontrar uns 2 meses depois. Ela me fez milhares de perguntas, milhares de indagações. Eu lembro que eu fiquei 2 meses quase sem dormir depois do primeiro encontro com a Janaína. Eu falei isso para ela, sem dormir mesmo, assim. Falou, cara, ó, vamos lá, então, um novo tratamento daqui a 2 meses, vai. E aí, enfim, a gente se reencontrou e foi incrível nesses 2 meses depois, a partir do que o filme ganhou. Aí veio Joana, aí veio Dani Ribeiro, que também, assim, uma grande amiga, que é romancista, que tem um romance incrível chamado Chão de Dentro, que uma das partes ali do julgamento da Maria tem uma influência muito forte da Dani nessa cena, então, assim, foi uma cena específica que eu chamei a Dani para junto, assim, porque o Chão de Dentro tinha, enfim, tem, né, porque é um romance incrível, inclusive, para quem quiser procurar saber, é o primeiro romance dela, e tem frases ali desse julgamento que é do romance, e aí a Dani, enfim, veio trazendo também milhares de camadas, e aí o Eduardo Morotó, que é meu sócio também, roteirista, então, assim, é um roteiro que eu assino, mas assina enquanto colaboradores a Dani Ribeiro, a Joana Claude, a Janaína, a consultora de roteiro, e o Eduardo Morotó. Então, assim, um roteiro muito realmente trabalhado ali, pensado e trocado com a equipe inteira, trocado, no laboratório do Curta Cinema, com o Lucas, que também é o produtor do filme, que é meu sócio, que leu lá atrás, com o Gunnar, que leu antes mesmo de saber que eu ia chamar ele para fazer o filme. Então, assim, é um roteiro muito baseado feito a partir de muita escuta, assim. Mandei para muitas amigas negras, Mari Nunes, Shirley, Júlia Santos, enfim. Então, teve uma coisa realmente muito da escuta mesmo, de muito aprendizado. Então, nesse sentido, foi muito prazeroso, assim, escrever. Legal, legal mesmo. E surte efeito, a gente percebe.
E agora, para falar um pouco mais, como eu tinha dito na etapa anterior, da identidade visual, porque são 3 curtas extremamente personalíssimos em termos plásticos, né? Então, Rafael, como é que foi para você, com a sua experiência, até como publicitário? Acho que se vê ali uma escolha de imagens bastante plástica. Eu vejo que você escolheu backgrounds com fundos bastante cheios de personalidade, desde o muro do início, naquele ponto de ônibus, que encerra o filme também. Gosto muito de como você apresenta a personagem da jornalista, ela traz cores para o filme que não havia antes, então os coloridos dela são muito interessantes, são coloridos em tons que me lembram até os tons de Her, ela, né, do Spike Jonze. Eu vejo também que os planos de detalhes dão um certo enquadramento do microcosmos da cabeça do personagem mesmo, né? Aqueles detalhes dos livros, das referências. Então, como foi para você planejar essa alternância entre o que o universo do filme apresenta e o que a cabeça do personagem transmite? Sim. Assim, no filme é bem um cara fracassado, um cara que ele tá mal na vida, e ele se espelha na menina, que é o máximo. Assim. Então ela é super foda no que ela faz, ela é super linda, ela é super tudo, e ele é um merda, assim. Ele acha, o cara se acha assim, né? E aí ele é muito frio tudo dele, assim. Então uma coisa que a gente sempre trabalhou com ele foi um amarelo pastel, um amarelo sem cor, um verde, sempre tinha umas cores mais opacas, assim, e ela super com cores, e tal. Ela tem um vermelho, tem um amarelão forte, assim, e na verdade foi muito legal que eu moro no apartamento, e aí um lado do meu apartamento ficou cinza e um lado é, é, e um lado colorido, porque a casa dos dois eu filmei no meu apartamento. Então, hoje em dia, eu tenho um quarto super, super cinza e um outro super, a sala super coloridona, assim. E na verdade, assim, eu busquei, porque é um cara que fala mal da cidade que ele mora, e ele não gosta de ser brasileiro, ele não gosta de morar na cidade que ele mora, que é BH, e tudo, e ao mesmo tempo em lugares super bonitos, assim. Então ele tá andando em lugares super legais, assim. Então eu quis brincar um pouco, assim, um cara que não consegue ver muito em torno, ele tá muito bitolado numa coisa que ele não consegue ver a beleza em volta dele, assim, e ele não consegue ver nada, tanto que, assim, eu estou contando mais ou menos o filme, mas ele não consegue nem ver a Cíntia quando ele tem a oportunidade, assim, sabe? Então, um pouco assim, é um cara que está muito nele, muito fechadinho, e acho que é isso, né? Eu não sei, não lembro. Teve muita pesquisa de locação para conseguir aquelas imagens mais fortes mesmo do território, dos muros, né? Que é quase um mural mesmo do filme. Sim, teve, e ao mesmo tempo, assim, ao mesmo tempo a gente teve que filmar em lugares. Uma coisa que eu queria fazer eu não queria filmar nenhuma cena que no fundo tivesse alguém de máscara, por exemplo. Eu não queria falar de pandemia. No filme não existe pandemia. Assim, então, eu filmei numa rua pequenininha de grafite, por exemplo, uma rua que não passa ninguém. O muro do ponto de ônibus, a gente filmou. Era domingo até. E tanto que não tem ônibus. O ônibus chega no filme, só que não existe ônibus. A gente fez um ônibus de som. Porque mais com a pandemia não tinha ônibus na rua. Assim. Sim, o filme, a ideia do filme era muito um cara andando na rua, e a primeira ideia eu ia fazer inteiro tipo de gimbal, assim. Eu tinha uma ideia meio videoclipe, assim, de um cara andando, assim, e aí a gente teve a ideia de fazer, ele é um filme estático, ele é um filme que a câmera tá parada quase sempre, assim. Até para ele ficar um pouco retardado, assim, que ele é um cara que ele é estático, assim, ele fica com a cara de bobo, assim. E o ator, ele tem um quadro
de comédia, que ele é super mal-humorado, assim. Então, aquilo ali é um personagem que ele já tem na comédia. Assim, então, encaixou super bem. Tanto que a cena final é um texto que ele fez da cabeça dele. A gente não ensaiou, eu não quero que você me conta, não quero que você me conta, vai lá e faz. Até arrependi de não fazer mais vezes. Assim. Ele é um cara super eu acho que ele soube aproveitar bem essa melancolia no humor, né? Ele tá estagnado na vida, mas tem ali uma ironia nessa estagnação, não torna ele depressivo, torna o filme irônico, né? Engraçado. Legal. Passar para a Lana agora, foi até interessante quando você falou sobre o que você acabou deixando de fora, e eu super entendo, a primeira cena está fora da casa, apesar de que ali, né, é dentro da casa, mas é meio fora, porque tem a luz externa, né, a gente vê de fato ali o quintal, a gente vê a área, mas depois quando a gente entra na casa, a gente não sai mais, a não ser ver pela janela, e eu acho interessante você ter falado o que ficou de fora, porque a luz de velas, ela oferece justamente o que eu vou filmar do que vai ficar de fora. Porque ela não irá iluminar tudo. O que eu irei iluminar? O que será recortado? E eu acho que isso é interessante porque parece quase a própria lente da objetiva, né? O que eu vou deixar de fora do quadro. E você finaliza o filme, entre aspas, trazendo também essa opacidade do cinema, né? Trazendo ali a objetiva, trazendo um lugar dessa câmara escura. Mais uma vez, não tem como não referenciar o André Novais, né, com um pouco mais de um mês. Adoro também, e para mim ele também é incontornável, né? E como foi para você construir a partir do que o que vai ficar de fora e o que vai entrar nesse chiaro escuro, o que será iluminado, né? E o que eu posso ter um vislumbre, porque é aquilo, né? O que eu tenho um vislumbre, eu tenho muito mais imaginação do que o que eu vejo de fato. O que eu não vejo é muito mais criado na nossa cabeça do que o que eu vejo. Então, como foi criar a não imagem, né? Então, eu acho que essa coisa do o que é que eu não queria filmar, eu entendi muito nesses exercícios que eu fui fazendo de câmera, assim, durante a pandemia, né? De lugares que eu achava interessante aqui na casa, de ângulos e outros que não, assim. E assim, e essa coisa da velas é realmente bem seletivo, né? Por exemplo, a cena que ela tá acendendo as velas, né? Ali na cozinha. A minha mãe chegou para mim e falou assim: mas isso aqui é mentira, porque eu não acendo as velas aqui. Aí eu peguei e falei assim: não, mãe, mas pra câmera, imageticamente, fica massa sendo aqui, esse reflexo da pia, não sei o quê. Aí ela olhou pra mim e falou assim: mas é mentira? Aí eu, mãe, mas o cinema é mentira. É isso. Assim, a gente vai no que é bonito, assim, tal hora, né? Claro que porque faz sentido, mas porque fica bonito também. Então, assim, vai acender todas as velas aqui. Porque vai ser cenas serão acendendo todas aqui, depois distribuindo, assim. E aí, meio que cada cena que tava no roteiro, né, já identificava, assim, o lugar que eu ia, né, o lugar que a cena se passa. Então, então meio que no roteiro já tava meio que decupando na minha cabeça, assim, os ângulos que, né, que eu queria. Tipo, essa cena da cozinha, assim, a direção de arte também fui eu e o Arthur. Então, a gente botou lá, eu montei a câmera e a gente foi olhando o que aparecia. E aí a gente tinha uma bandeirinha fora o Bolsonaro na janela que eu botei lá. E aí eu falei assim, tá, pera, eu tenho que botar umas velas bem aqui embaixo, porque eu acho que isso demonstra um pouco o momento político que a gente está vivendo, é um pouco... Sem queimar a bandeira, também... sem querer. Oi? Sem queimar a bandeira, sem querer. Nem queimava. Pois é, eu botei assim, 3 velinhas ali, iluminando um pouquinho, e aí as outras iluminando, assim, a tarefa, para dar, assim, tipo, trazer elementos dessa família, dessa casa, né? Qual a posição política dessa família, quais são as vivências dela, né? Assim, e aí eu
né, botei essas 3 velinhas, assim, para iluminar ali, porque se não tivesse essas velinhas ali, seria só realmente a tarefa, né? E também pensando que nessa cena, o Vicente, que é meu padrasto, entra com o carro, né, iluminando. Então, ilumina mais ainda esse lugar, assim. Vai iluminar assim aí. E aí, os outros momentos também foi muito... Que é isso, né? Se eu fosse para um recorte da minha casa mesmo, assim, como de outras coisas que ficaram de fora, por exemplo, a gente tem... Minha mãe faz muito móveis, né? Minha mãe faz móveis e aí ela a gente tem uma estante de livros cheia, assim, que eu pensei até em tentar colocar, assim, de alguma forma, mas era em cima, aí eu não cabe. Então, acho que foi muito de teste, assim, do que ficava legal aparecer. E a cena do dominó é uma coisa mais que eu quis focar mais nos rostos deles mesmo, dessa conversa, dessa interação dos 3 enquanto joga, enquanto olha pro jogo, né? Iluminar o dominó, assim. E essa cena da janela, afinal, eu acho massa, porque algumas pessoas chegam para mim e perguntam se realmente estava faltando energia na rua. Tipo, que assim, no filme não é na rua, né? É o meu padrasto que esquece, mas tipo assim, porque falam que as luzes estão bem poucas assim na janela, né? E eu acho que é isso, a minha rua é um pouco escura. E isso ajudou muito, assim, acho que não tinha um poste que tem agora ali. Então, assim, isso ajudou muito também. E essa cena da janela também sempre foi uma... Assim, é um lugar bem pequenininho que tem aqui, assim, eu tive que catar uma lente emprestada para conseguir esse ângulo deles dois, assim, um do lado do outro, porque é um lugar muito pequeno aqui em casa. Mas deu certo. Eu acho que é isso, acho que foi muito da escolha dessas velinhas, onde posicionar, e os ângulos foram pensados já no roteiro, assim, já nesses exercícios. Legal. E o frame final? Aquelas luzes que ficam assim, né? O Arthur, que fez a montagem, né? Ele tem uma filmadora, handcam, e aí ele, né, grava tudo nessa filmadora e tal. E eu acho que aquele frame é de algum vinil, alguma pira que ele fez na filmadora, assim, que ele deu uma editada, assim. Eu não vou saber falar muito bem, mas é uma pira, assim, que eu achei ótimo, assim, com aquela coisa do brilhinho subindo, assim. Acho que é meio que essa transição para ir para os créditos, né? Assim, mas ficou bem legal. Aquilo ali foi da filmadora dele. Parabéns. E agora, Renan, né? A gente falou sobre tratamentos de roteiro, mas seu filme tem uma identidade visual muito forte. Você e Joana criaram quadros fantásticos. Desde o início, né? Com a Jessica Ellen trabalhando o cabelo, e a gente vê que o cabelo é um personagem. Logo depois, o segundo enquadramento é aquela árvore com aquele lago, e tem uma presença muito forte das raízes daquelas mulheres. E depois vários enquadramentos muito poderosos, seja dentro da casa ou fora, com os 3 anciãos, com aquele céu que culmina no final com a libertação da Maria, né? Aquele cabelo solto e aquela mesa de mulheres e as crianças na frente. Também é uma imagem, parece bem barroca, bem bíblica, tem algo ali bem interessante mesmo. Como foi para vocês, se esses tratamentos já previam a construção da cena imageticamente, tinham dicas ali em termos de enquadramento mais técnico, ou se vocês foram planejando mesmo a partir da locação, de ver e sentir a cena? Então, um pouco do que eu falei, assim, quando eu escrevi antes, até um pouco antes, né, da entrada da Joana e tudo mais, eu escrevo muito pensando já os quadros e pensando fotografia, pensando arte, pensando o espaço onde se passa, assim. Então, o Quilombo São José, por exemplo, né, que é da cena final, já habitava o meu imaginário desde adolescente por conta de ficar muito próximo da cidade de onde eu vim. Então, eu tenho um pouco essa relação mesmo de tentar, de alguma forma, potencializar ali os departamentos dentro no sentido mesmo da imagem, né? De construir a imagem, esses enquadramentos
você está citando aí, é isso, assim, acho que dentro do roteiro ele já vem, obviamente, não o enquadramento em si, mas já vem muito descritivo ali, pelo menos sugerindo o que pode vir a ser. Mas aí, obviamente, que com a chegada da locação, assim, é onde a gente consegue começar a fazer essas peças todas se encaixar. E aí, nesse sentido, realmente, a casa, né, que a gente escolheu para fazer acaba virando um pouco também personagem desse filme. A gente teve um trabalho muito grande, assim, porque era uma casa de alvenaria, naquele espaço lá que aparece naquele plano geral, no meio do nada, enfim, era de um hotel fazenda em Piabas. Eu já tinha visitado essa casa antes, já sabia que gostaria de fazer ali. Então, assim, porque assim, a coisa do curta-metragem, né, sem dinheiro, é isso. Eu já estava pesquisando locação sozinho antes de pandemia e tudo mais. Então, assim, eu já conhecia essa casinha, já vislumbrava, só que tudo isso sozinho e pensando. Só que é isso, aí na medida que vai chegando a galera, a gente vai chamando junto, e aí a Joana, quando chegou, viu, falou, cara, vamos embora, vamos... Então, e a minha ideia era um pouco essa coisa Tinha lá atrás uma ideia de pau a pique, que foi se desfazendo, e aí a gente foi nessa ideia de transformar essa casa numa casa de barro. Então teve um trabalho gigantesco ali de transformar realmente essa casa numa casa de barro, colocar, né, a taipa toda ali em cima, o fogão a lenha que não tinha, mas que já tinha no roteiro, já existia essa vontade muito grande de trazer o fogão a lenha. Então, a Joana vem com uma referência muito forte, que é o Tilaí, feito eu falei, aonde tinha uma coisa de uma atemporalidade. Acho que a gente pensava muito sobre isso também dentro dessa construção da identidade visual do filme. Assim, é um filme que pode se passar, sei lá, talvez antes de Cristo ou durante a época de Cristo, mas é um filme também de um Brasil rural atual, assim, né? Então, assim, a ideia era realmente a gente não deixar essa questão do tempo realmente atravessar o filme de uma forma mais etérea mesmo, assim, ser uma demarcação muito fixa de que época a gente estava falando. Então, nesse sentido, o Tilaí era uma referência muito forte, assim, porque é um filme de 90, contemporâneo de uma comunidade, né, em Burkina Faso, que é de 1990, mas você vê o filme e você fala, cara, esse filme pode ser, sei lá, não sei, pode ser de 1920, 1910, 1890, não sei, porque as casas são todas de barro, numa comunidade ali, enfim, na África, tipo... Então, o Tilaí entra como uma referência muito forte para a gente nesse sentido de ajudar na construção do figurino, inclusive, assim, era um desafio esse figurino, né, tipo, a gente conversava muito, a Carol também... A Carol, inclusive, foi uma das primeiras pessoas que eu chamei para fazer o filme, a figurinista, assim, de mandar o roteiro, de ver que também que já é uma parceira antiga, e de pensar, assim, enquanto esse material que também, né, assim, não queria que fosse aquelas túnicas clássicas de filmes bíblicos, que fosse ficar, sei lá, com cara... Eu morria de medo de ficar com cara de novela da Record, assim. Então, a gente pensou, cara, como trazer... Eu vou falar mal aqui, não tem problema, a Record não tem nada a ver, gente. Não, pelo amor de Deus, né? E depois resumir novela e lançar como filme, aquilo não é filme, aquilo é corte de novela, pelo amor de Deus, nada a perder. Não vamos nem começar com produções Record e evangélicas no cinema. Gente, nada contra produções filmes sobre religiosidades. Sim, agora, sim. Conversão pelo cinema, aí me desculpa, isso é propaganda. E aí cinema não é propaganda. Exatamente. E isso era uma coisa que a gente falava muito também, assim, da vontade de que O Último Domingo não é um filme religioso, mas ele é um filme que aborda a religião, né? Enfim, o papel da religião, como o papel da religião tá presente no cotidiano das pessoas, né? Assim, essa figura desse Deus, né? Enfim, que está presente na nossa vida. Então, assim, aí é isso, como trazer esse figurino dessa forma, desse tecido cru, atemporal, e que funcionasse para os dias de hoje, mas que funcionasse para os dias antigos também. Então, assim, não é um filme de época, mas também não é um filme dos dias de hoje. Então, assim, a identidade visual passou um pouco por esse lugar. E aí, feito eu falei, assim, o Mário Cravo também entra de uma forma muito intensa, porque é um fotógrafo que retratou a Bahia de uma forma muito mágica e muito real ao mesmo tempo. Então, assim, fotografou os terreiros, né, de Salvador, e com uma fotografia muito crua, mas dessa crueza tinha muita mágica ali. Então, assim, a gente tentou também trazer isso. E aí, para não falar do som, que eu acho que também é importante, falando da arte, da fotografia,
e o desafio do som foi também compor o som do filme todo com elementos naturais, naturais, ponto, assim. Então, o som da terra que brilha é um som que a gente pegou de referência daquela instalação de Inhotim, que a gente gravou o som da terra mesmo lá de dentro. As estrelas que aparecem no filme, a estrela cadente que aparece no filme é do céu da locação, as cigarras são as cigarras da locação. Então, assim, a gente tinha um desafio sonoro muito grande de trazer mesmo a coisa natural para dentro ali do universo sonoro do filme, assim. Ó, a Joana chegou. E tô falando aqui, Jô, enfim, Filipe perguntou um pouco das questões da identidade visual. E aí, enfim, falei da arte, falei do Tilaí, da referência que você trouxe, falei da fotografia, estava falando aqui um pouco do som, desse desafio dos sons naturais, né, que entraram na dramaturgia do filme. Então, o som da terra, o som das cigarras, a estrela. Na verdade, o vento é o único que a gente realmente armou ali para acontecer de forma mais artificial, mas tinha um ventinho também na locação. Mas, assim, existia esse pensamento do desenho de som ser um desenho de som que trabalhasse essa força da natureza, justamente para dialogar com esse questionamento que a gente teve durante o processo de construção do filme, que é como tornar o sobrenatural, né, algo natural, assim. Exato. Gente, se vocês me derem licença, eu puder passar para a Joana, que chegou agora, só para apresentar ao público, a Joana Cláudia, que é a segunda diretora também, né? Os dois dirigiram juntos. Então, queria poder passar para ela poder complementar. A gente estava falando antes quantos tratamentos de roteiro tinham, falou-se um pouco sobre isso, e como se criou a identidade visual, porque o filme tem quadros muito bonitos, muito belos mesmo, para além de um grande elenco, para além de uma grande história, né? E como foi para vocês? Isso, peço desculpas pelo atraso, porque hoje, enfim, eu tive que socorrer minha mãe e aí acabei me atrasando para o debate. Mas, continuando um pouco o que o Renan estava falando, assim, é um projeto que a gente realmente entrou num processo imersivo, assim, desde agosto. O filme começou a ser realizado no início de novembro, mas desde agosto a gente começou a ter essa troca para amadurecimento desse roteiro, tanto porque tinha esse processo da direção, que depois surgiu esse convite. Inicialmente eu faria arte, depois o Renan estendeu esse convite também para a direção. Aí no roteiro a gente também, ele deve ter falado, teve a Janaína Oliveira, que também colaborou, provocou muito a gente a pensar nesses personagens. A gente tinha outras personagens que a gente precisou abrir mão no caminho do amadurecimento do filme, sofreu um pouco, mas que no final eu acho que a gente teve muita sorte de ter encontrado. Era esse lugar que a gente precisava encontrar, sabe? Assim, tudo foi filmado nessa mesma região. E eu acho que o filme ele funciona muito a partir dessa parceria e desse diálogo que ele realmente aconteceu durante muito tempo. Se a gente for considerar que um curta é isso, a gente filmou uma semana, mas essa decupagem que aconteceu antes com o Renan, com o Morotó, que é produtor também, diretor e produtor também da Baraúna, eles foram antes, decuparam. Então foi um processo muito minucioso desde o início. E para a arte, como a gente situa o filme num tempo que seria de Maria, Jesus e José, a gente decidiu trabalhar com elementos que fossem elementos mais do barro. A gente evitou usar o vidro, ainda acabou usando os lampiões, mas assim, muito pouco. O metal a gente associou a uma riqueza, que aí a gente vai ver que os anciões, que são essa sociedade, digamos, essa estrutura de poder arcaica, eles vão vir com esses anéis nos dedos, então mostrar que, de certa forma, são figuras de poder. Mas tudo na casa a gente pensou a partir do barro, da madeira, desses elementos mais naturais. Na entrada tem um couro de bode, que foi também dessa busca do que também Ipiabas podia oferecer. Assim, um banco da frente da casa era um banco que ficava na frente da farmácia, que a gente ia pela avenida principal, e aí eu via e disse, nossa, é um banco que qualquer um poderia ter feito, e aí vamos somar isso ao filme. A cama foi feita também por um trabalhador que era dali, o telhado foi coberto pelos trabalhadores da fazenda, então houve muito esse trabalho também manual e preciosista que, assim, normalmente a gente não teria, sei lá,
um mês para preparar uma arte, a gente teve um mês para poder fazer todo um trabalho de cenografia dentro de um desenho de equipe muito enxuto, porque de fato não se havia muito dinheiro para realizar. Mas é isso, eu acho que o espaço também foi muito generoso com a gente e eu acho que teve esse trabalho muito de dupla, da gente entender também o que é que os espaços ofereciam para a gente, o que é que a gente também podia agregar. E eu acho que, por exemplo, na cena final do que acontece no Quilombo, São José, a gente foi lá visitar para pensar nessa cena final, e aí ele tinha acabado de acontecer uma festa onde eles tinham colocado aquelas estruturas de palhas com as folhas de bananeira, e aí a gente pensou em ter isso na cena final. A gente também pensando e descobrindo esse lugar, acabou vendo as crianças chegarem com um pote de jabuticaba e todas ali dividirem. Então, o que isso poderia agregar para o filme, sabe? Pensando o que é Jesus, passando o que é também o nascimento dessa criança, o que é que ela representa. E qual é a releitura que a gente propõe também, sabe? Eu acho que tem todo esse processo de construção e eu acho que a gente teve muita sorte por ter sido brindado também com essas oportunidades, essas pequenas coisinhas que a gente foi somando a um roteiro que já vinha sendo trabalhado e assim, o Renan desde muito mais tempo atrás. E aí, nesse caminho, a gente foi agregando essas ideias, essas coisas que já existiam, essas coisas que a gente queria trazer no lugar do natural, que a Janaína foi uma provocação dela de pensar esse sobrenatural, como é que ele se manifesta de uma forma natural, sabe? E eu acho que também teve o corpo, assim, dos atores, que quando você traz mais essa camada, eles também trazem sugestões. A música final foi uma sugestão da Jéssica, por exemplo, e aí eu lembro que quando a gente estava filmando, eu e Carol, que é a figurinista, super emocionada, porque realmente era aquilo, era esse final, e é isso, assim, essas certezas desses acertos foram se somando com o trabalho de cada pessoazinha e muito diálogo, muita escuta do que também o lugar podia proporcionar para a gente. Que legal ouvir isso. Vou aproveitar a Joana já na tela, gente, já que a gente teve a oportunidade de contar com ela. Teve mais uma pergunta que eu não queria deixar de contemplar, e que é da minha mãe. É porque ontem eu fiz a live na casa dela, gente. Hoje eu estou na minha casa. Aí ela ontem chegou a fazer pergunta ao vivo. Eu posso perguntar? Eu falei, pode, mãe. Porque ela estava ouvindo a live no celular, gente, para vocês verem. Ela é Genial. tão diligente que ela hoje está assistindo da casa dela e fez uma pergunta. Ela disse, que lindos. Vocês podem falar de próximos projetos? Anseio ver mais. Só para dizer, os filmes vão estar amanhã em cartaz no site. A minha mãe já viu tudo, porque evidentemente ontem, como eu estava com ela, eu revi vários filmes, eu já tinha visto a maioria, mas eu quis rever para fazer anotações e tudo, fazer as perguntas. Então ela teve esse privilégio de ver antes, por isso que ela está fazendo a pergunta. E ela perguntou sobre próximos projetos, vocês podem falar um pouquinho. Claro. Quer começar, Joana? Agora eu estou em Recife, que, enfim, é a minha casa, independente de onde eu esteja. Passei agora um tempo no Rio, mas é a minha casa. E aí eu estou finalizando um curta que eu filmei de Aldir Blanc também. Foi filmado antes do último domingo, mas como eu venho da arte, quando a gente é chamado para fazer série, longa, acaba que esse processo se atropela, porque é muito tempo de dedicação e aí a energia que a gente tem para dedicar aos próprios projetos acaba sendo muito curta. Então, eu estou nesse momento aqui e aí, por exemplo, amanhã eu vou encontrar o montador porque a gente está fechando esse curta, que foi filmado também em 2021. E aí eu tenho outros 2 projetos de funcultura também curtas, que são escritos a partir das memórias com os meus avós. Uns a partir de um processo de luto do falecimento da minha avó, e aí um pensamento de como é que a gente sobrevive ao luto, como é que a gente lida com a perda. Então, existe esse filme que se chama As Horas Machucam. Esse outro curta que eu estou finalizando se chama Descarrego, que é um filme que é um autorretrato a partir de uma violência que eu sofri em 2013. Então, eu decido voltar para esse espaço onde eu sofri essa violência para me desfazer dessa memória.
Então, eu estou no processo de finalizar esse curta. E aí tem esse terceiro que, enfim, é uma sequência do primeiro, As Horas Machucam, dessas memórias, mas aí ele vai falar da relação dos meus avós com a cuidadora, porque eu comecei também, isso meu avô ainda estava vivo, eu comecei a observar essa relação que ele tinha com a cuidadora e como é que isso, de alguma forma, não se assemelhava a uma relação filial, que ele tinha uma confiança muito maior, muito mais próxima pelo convívio, pela partilha, pelo dia a dia, do que alguns filhos que só ligavam para, enfim, tentar ganhar alguma coisa, receber alguma coisa. Então também é um filme que é desenhado para pensar nessa relação que se estabelece, que é de trabalho, mas que também está num lugar pessoal. E aí se chamam Restam-me os Dias. E aí Projetos extremamente desafiadores, também estou ansioso agora por eles, agora que deu o gostinho, já quase visualizei no horizonte, extremamente desafiadores, achei extremamente muito bem-vindos e estou ansioso agora para poder vê-los. Vamos nos atualizando. Em breve. Estou primeiro concluindo um, daí eu espero soltar até próximo início do próximo ano, começar a colocar em festivais. E aí o outro devo filmar no início do próximo ano. Ia filmar agora em maio, mas aí a fotógrafa está em Lisboa, fechou uma série, enfim. E aí eu não queria abrir mão dela, a gente deve filmar no início do próximo ano. Eu lembro a todo mundo, gente, só para poder complementar, né? Se os projetos, puxar sardinha também para o meu festival, se vocês tiverem filmes com realismo mágico ou que tangenciem de alguma maneira o fantástico, mas o fantástico a gente anda largando bastante no nosso festival, o Cine Fantasy, que é filiado à Fante Latam, de festivais latino-americanos, estão entrando no Cine Fantasy, você também entra na rede Fante Latam, podendo ser indicado a concorrência dos festivais latino-americanos, são quase 30 festivais de cinema fantástico, e o nosso ainda está aberto, vai até o fim de abril, está aberto para quem quiser. A única questão é que é até 15 minutos de curta, é o único porém que a gente fala, mas se inscrevam, por favor, podem vir que a gente vai adorar receber, e lembrando que a gente tem cada vez mais o conceito de fantástico alargado e ampliado, né? Por exemplo, uma coisa que eu estava debatendo antes com o Renan, né, de ancestralidades, religiosidades, fés, entram hoje em dia no nosso fantástico em termos de como a gente representa o lúdico. O cinema indígena está muito forte no nosso festival hoje em dia por causa de cosmologias que adaptam a visão, né? Recriam essa historicidade muito linear e colocam uma fabulação muito interessante. Então, só lembrando que a gente está muito receptivo e a gente quer receber muitas coisas. Sejam bem-vindas todos. Vou aproveitar o Renan, já que a gente está falando do filme. Renan, se quiser agora falar sobre próximos projetos. Massa. Inclusive, a gente fica sempre nessa dúvida, eu, o João e o Henrique, que é da Arapuá, que distribui o filme, com relação a essa coisa do fantástico dentro do último domingo, né? Porque, assim, eu leigamente não considero um filme fantástico, mas é isso. Mas, obviamente, flerta com esse lugar. Imagina, tem uma terra que brilha, né? Então, assim, mas que bom que tem esse lugar expandido, né? Enfim, então, muito massa saber. Eu acabei de finalizar o meu próximo curta, que chama Camorim, começando agora o processo de envio para festivais, agora mesmo, assim, tem, sei lá, 3 semanas ou 4 semanas que a gente fechou, que é um filme, é um curta-metragem também de Aldir Blanc, é um documentário realizado no Quilombo do Camorim, que é um quilombo urbano, localizado muito próximo da Barra da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro, e é um lugar que eu acho pouco conhecido, enfim, um quilombo onde eles vivem uma resistência absurda por estarem, enfim, existe um condomínio de luz construído dentro do território do quilombo e muito próximo, né, desse lugar que é a Barra da Tijuca, que é um bairro de classe média alta aqui do Rio. Então, enfim, o filme conta um pouco a partir do olhar desses quilombolas ali, enfim, que resistem dentro do espaço de resistência, que foi descoberto muito recentemente, na verdade. Eles reconhecem o quilombo muito recentemente. Eu já tinha uma amizade muito grande com a Dilson de muito tempo, e aí, enfim, ele sempre teve vontade de fazer um filme sobre o quilombo do Camorim, e a gente acabou se juntando e fazendo um filme a partir dos personagens.
Tem um longa que chama Eu Passaria Uma Vida Inteira ao Seu Lado, que a gente conseguiu ganhar os núcleos criativos, que eu faço em parceria com o Moratória e com a República Pureza, que a gente já está no primeiro tratamento, então a gente vai partir para o segundo tratamento no segundo semestre com o Doctrine e tentar, né, captar para realizar. Em paralelo, eu finalizei agora recentemente um argumento de um outro longa que se passa todo em Volta Redonda, a partir de 3 personagens que são 3 operários que foram assassinados pelo Exército Brasileiro na greve de 1988, que aconteceu em Volta Redonda, que é a minha cidade. Aí eu tô com muito tesão de fazer esse filme, assim, sei lá, talvez de todos os projetos é o que eu mais... Enfim, porque também tá agora, eu tô, enfim, escrevendo no Frapa agora o argumento, então eu tô, assim, dormindo e pensando nesse filme. E, enfim, e é todo sobre a cidade que eu nasci, enfim, que eu vim, então é algo que está me consumindo muito, um projeto com muito carinho. E um outro projeto de longo também, só falando porque tem uma relação muito forte com o Último Domingo, que é um longa-metragem sobre o Caim, que é um livro do Saramago, que a gente está nesse flerte aí com a Fundação Saramago, entendendo, porque, obviamente, vai para um outro patamar, né? Enfim, em vez de curta, a gente parte para um longa, mas é bom que o Último Domingo abriu... enfim, a Pilar sempre foi entusiasta do Último Domingo, o Ricardo, que é diretor da Fundação Saramago, mas o Último Domingo, antes... O Último Domingo é um ótimo cartão de visitas para abrir pois coisas porque saramaguianas, para ambos. Eles foram tão abertos, assim, mas a gente conseguiu fazer, né, e assim... E ainda tivemos a sorte aí do filme ter acabado fazendo uma trajetória massa, então acho que, enfim, a relação começa, obviamente, muito, muito bem, e eles estão recebendo muito bem essa ideia, que é também um projeto futuro de fazer um longa-metragem sobre o Caim. Tem tanto projeto, mas é isso, enfim, tem uma série documental. Projeto, ideia não falta, o negócio é a gente conseguir... Pelo menos conseguimos tirar o entrave da cultura da educação, da saúde do governo, né? De tudo, né? Então, exatamente. Tomara que agora está tudo acumulado, assim. Exatamente. Estão precisando. É isso. Depois do Lula ter feito um exorcismo ali necessário, a gente está precisando abrir os caminhos. Exatamente. Vou agora perguntar os próximos projetos do Rafael. Então, no final do ano, eu fiz um curta que chama Mergulho, que deve começar também agora aí em festival, que veio de uma peça de teatro. É um grupo de teatro que tinha uma grana para tipo, viajar com a peça e apresentar no Rio, em São Paulo. E aí, com a pandemia, eles conseguiram mudar, ao invés de viajar, de fazer o curta. Aí filmei o curta com eles. E aí eu estou com um projeto que já está muito encaminhado, que é no ano de 2017, eu fiz um filme no Rio São Francisco, eu fiz um doc lá pela Fiocruz, e aí, numa cidade que a gente estava filmando a galera que mora na beira do rio, assim, comunidade ribeirinha, a gente filmou uma galera, saiu, viajou, que ia subindo o rio, e aí, no dia seguinte, um cara que era o fazendeiro da região que tinha uma briga com essa turma, botou fogo na casa de todo mundo. Aí a gente parou de filmar o resto da viagem, a gente voltou, filmou ele de novo, e eu quero fazer uma volta lá, porque esse ano parece que é o último ano que eles têm, o último ano que o Ministério Público deu para poder marcar terra, assim. Então, eu quero voltar, já tô numa conversa avançada com eles para voltar e ver, porque eles estão no Rio ainda, mas eles estão do outro lado do Rio agora, que não é a área da fazenda. Na verdade, não é da área da fazenda, que é a área a área beira de rio, não pode ser de ninguém, na verdade. Vai ser um documentário propriamente dito? Vai ser um documentário propriamente dito? É um doc, aí... Porque eu vi algo um pouco kiarostamiano aí, hein? A coisa do Kiarostami, fazer um filme de ficção no lugar, voltar, fazer um outro filme sobre voltar ao lugar, eu achei que tem coisas bem interessantes mesmo.
Não, mas eu acho que é um doc mesmo, assim. Mas acho que porque incluir a volta pode ser bem interessante mesmo. porque o outro filme é um bem doc. Coutinhiana, né? Bem Eduardo Pois Coutinho. Na verdade, eu até andei vendo de novo os filmes dele. Eu tô com ele na cabeça. Assim. Esse retorno tem que ser incluído. Não, sim, total. E eu posso usar a imagem do outro filme. Já conversei com a galera da Fiocruz e usar a imagem que eu já tenho deles e filmar essa volta. Potente. E eu tô com um projetinho que eu tô começando a pensar nele, que que é sobre gagueira, que vocês já viram que eu sou gago, e eu acho que é importante. Estou começando a pensar que é um tema que nunca vi muito sobre, sabe assim? E agora eu estou começando agora eu voltei a fazer fono. Tem um mês, e eu tinha feito fono, eu era menino, assim. E eu acho que como mudou, como tem muita não fantasia, mas a fala tem muito mito em volta de gagueira e tal, e eu estou descobrindo muita coisa com isso, assim, é um E projeto... o Fred Nicásio, né, no BBB, trouxe essa pauta ao algoritmo de massas, né? Então, pode até facilitar aprovarem o projeto pelo assunto ter vindo à pauta de massas, né? Bem interessante isso. Aproveita mesmo, porque infelizmente a gente já vira refém de algoritmo, né? Então, pelo menos usá-lo a nosso favor quando facilitar aprovar projeto, né? Pois tem isso, e é o lugar de fala que eu tenho, né? É o lugar de fala, a má fala. Não, eu acho que é cultura, né? E por isso mesmo, aquela coisa bem Babel da Bíblia, né? Já que a gente falou com o Joano e com o Renan, porque a gente não tem uma língua só, né? Eu acho que é uma metáfora muito forte. A forma como a gente fala é a nossa cultura, nossos acentos, né? Nossos sotaques dizem muito de nós. Se nós todos no mundo tivéssemos a mesma forma de falar, nós seríamos muito despersonalizados, nós perderíamos muito. Vamos bancar a Sofia Coppola, nós ficaríamos lost in translation aqui, perderíamos na tradução. Então, acho que a gente perderia parte da nossa personalidade. Né? O R que o Cebolinha fala como L, eu acho que nós temos coisas que fazem parte de nós e que acabam amalgamando a nossa personalidade, ajudando até a formá-la. Né? Então, acho que tem algo aí, né, do que vem de nascença e do que acaba amalgamando a personalidade muito interessante, né? É isso. Acho muito pano para manga aí. Eu vou acompanhar o projeto, por favor. Né? Nos atualize. Vamos adorar saber. Ilana. Achei engraçado que o nome da tua mãe é Lena, né? E o nome do meu próximo curto é Lena. Porque o nome da minha mãe é Lucilene e o apelido dela é Lena, né? A minha família toda chama ela de Lena, então o nome do curto é Lena. Que é um curta que eu tô fazendo pro meu TCC, né? Assim, é um curta que eu tô desenvolvendo ele mais ou menos desde 2020. E nunca mandei ele para nenhum edital. Eu meio que tava, tipo assim, esperançosa de que eu conseguiria mandar para algum edital ano passado, mas aqui não abriu nenhum. Eu tava esperançosa para mandar, porque aí é isso, eu preciso me formar, né? Eu tô nessa coisa de tipo. Tipo, ano passado eu não fiz um semestre, porque eu trabalho com produção, na verdade, né? Mais com produção. A direção, realização é uma coisa que eu tô tentando apostar agora no fim da faculdade, porque eu fiquei tipo, cara, eu não vou terminar o curso sem dirigir algo. E aí eu fiz o Velas e gostei, então aí eu resolvi o TCC fazer esse curta também, que segue um pouco a linha do Velas, né? Porque fala sobre uma relação familiar também, que é baseado na minha relação com a minha mãe. Então, as personagens do filme é uma mãe e uma filha, e quem vai fazer o papel da mãe vai ser minha mãe de novo, porque o Velas foi quase um teste de elenco, assim. Tipo, no Velas funcionou muito, e aí a gente já tá nesse processo de ensaio, de locação. Esse próximo filme, né, o Lena, é muito mais desafiador, porque o Velas foi todo dentro de casa, controlado, uma equipe de 2 pessoas. O Lena já tem locação numa cachoeira,
já tem umas coisas assim mais um pouco mais complicadas, está sendo um pouco desafiador assim em relação à produção e tudo, ainda mais porque a gente está num período chuvoso aqui no Ceará, então tá tudo, as cachoeiras estão todas cheias e tal, enfim, tá maravilhoso assim esse período de chuvas aqui, acho que é muito necessário. E só que pro filme tá sendo bem desafiador assim fazer. Mas vai sair, a gente vai fazer. E é um pouco sobre essas personagens, sobre essa personagem da filha meio que sair para o mundo, né? Tipo, viajar e fazer intercâmbio, e como que fica essa mais uma quebra de cordão umbilical, né? Assim, nessa coisa da partida dos filhos que saem de casa e tal, então é um pouco nessa linha. E também eu tô com um projeto de documentário para tentar a Lei Paulo Gustavo, também curta, que é sobre os mutirão, que a gente mora numa casa de mutirão, que é uma casa, um terreno que foi invadido há 30 anos atrás. Minha mãe estava nessa invasão, assim, e eles acamparam aqui, né? Foi organizado pelo PCdoB na época, e aí eles acamparam aqui, e aí tem todas essas casas, assim, essas famílias, né? Foi feito casas iguais. Minha mãe participou da construção da casa, né? Meu padrasto também, assim, cada um meio que construiu sua casa, assim, acampou. Então, estou com a intenção de fazer esse projeto também acontecer. Eu acho que me conta isso. Gente, adorei saber cada coisa. Realmente, vocês estão num processo incrível. Só posso ficar admirando e acompanhando a expectativa. Como a gente chegou no final, eu queria dar oportunidade para a Joana, gente, que ela chegou por último, se ela quisesse complementar alguma questão sobre o filme, alguma curiosidade que a gente não tenha podido conversar antes. Até porque, como o Renan falou, né, é algo que vem da experiência dela. Ela trouxe coisas até da escrita dela, né, diálogos ou cacos e trechos. Então, acho que pode ser algo interessante para a gente ouvi-la, já que ela chegou por último, a gente poder contemplar. Quer encerrar nossa live, Joana? Fale. Perdão, mutada, Joana, você Jô, está tá mutada, mutada. perdão. Desculpa. Mas eu adorei também ouvir o Rafael, a Lana, o Renan também tem um projeto muito interessante, uma série. Mas é isso, assim, eu acho que muito do resultado do que a gente tem no último domingo parte muito desse lugar do sentimento, da intuição, desse olhar atento. E aí, para mim, foi muito bom ouvir o Rafael e a Lana, porque eles também, os futuros projetos deles, são projetos que partem desse lugar pessoal, e eu acho que é muito importante que a gente fale desse lugar que ele, por si só, tem muita verdade colocada. Eu também tenho um projeto com minha mãe, mas esse projeto vai demorar um tempo ainda. Mas que é isso, assim, para contar a história dela, que, assim, tem você do lado que pode trazer essa documentação, sabe? E isso por si só tem uma verdade impregnada, sabe? Assim, o Rafael fazer um projeto sobre gagueira, e eu acho que isso é incrível, porque trabalha não só uma visão que a gente tem, e que infelizmente socialmente está impregnado de muito preconceito, de muita impaciência, de querer impor um só modo de se falar, enfim, de entender as coisas, que tem um grau de complexidade muito maior, assim, tem um grau de complexidade no lugar de se colocar, de timidez, de muitas outras coisas que são necessárias, e que você se colocar à disposição desse processo, eu acho que é uma coisa muito rica, assim. Eu sou muito grata pelo processo do último domingo, por exemplo, porque ele me desafiou, pelo escopo do filme, a pensar uma arte que, enfim, assim, foi muito generoso também do Renan, me deixar muito livre nesse espaço de criação, onde a gente pôde criar desde os objetos, assim, de ter uma pesquisa de referência de filmes, histórica. Eu encontrei objetos que, enfim, faziam parte
do Egito Antigo. Assim, a cama é uma cama que foi uma referência que eu tinha visto, aliás, a cama não, o colchão, e aí eu decidi reproduzir com a esposa do senhor que, por exemplo, fez o forro na lenha. Então, assim, existe também esse processo de troca com as pessoas que estavam ali, que para mim isso assim é de uma preciosidade, porque você não está indo só para aquele espaço para documentar, para filmar, para trazer aquela história, mas você também está fazendo com que aquelas pessoas sejam partes fundamentais daquilo, porque se eu não tivesse as pessoas que trabalham ali, que entendem o material, que a gente vai entender o que é que pode ser essa palha que vai em cima. Eles dizem, tem essa palmeira ali que eu acho que a gente pode cobrir. Massa, vamos ver, vamos tentar fazer, ter tempo. Então, assim, também a questão do tempo foi um fator favorável para a gente. Aí aconteceu que começou a chover, a gente ficou com medo do barro, por exemplo, arriar, porque é uma casa de alvenaria. Então, assim, o último domingo para mim assim realmente foi uma virada de chave num processo assim de poder sugerir um processo de ter o Renan ali junto com um diálogo que era quase diário, a gente tinha reuniões semanais, a gente se colocava prazos, e aí ter essa presença, essa imersão, que para mim foi uma imersão. Eu fui também para lá para acompanhar esse processo quase um mês antes das filmagens. E aí eu acho que tem esse processo do olhar e também entender o que é que esse lugar te propõe, porque a gente tinha limitações financeiras, então a gente tem que criar a partir do que existe também. Então, assim, para mim foi muito incrível, assim, nesse sentido de troca, nesse sentido também, quando foram chegando mais pessoas, quando foi chegando, por exemplo, a gente tinha muita vontade, a ideia inicial era que fosse uma mulher fotografando, e tivesse mais mulheres na equipe, porque, afinal de contas, é um filme que se resolve com uma sociedade matriarcal. Então, era uma vontade da gente, mas que, enfim, por várias limitações pela retomada, muitas delas estavam ocupadas e a gente, enfim, conseguiu puxar o que era possível na época também para se filmar o filme. E aí, a partir do momento também que elas foram chegando, e aí você tem essa troca, e aí Carol, por exemplo, a bolsinha que a gente criou quando o Edilson sobe ali nas montanhas. Foi uma sugestão da Catarina. O bilhete fui eu que fiz, porque eu tenho uma letra meio esquisita, então desenhei. Então é um trabalho que ele acontece porque é a soma da energia de muitas pessoas, muitas, muitas pessoas. Então, assim, eu sou muito grata também a essas pessoas que chegaram e se intoxicaram realmente pela energia do filme. Assim, o carro de produção da arte era um Fiat Uno. A gente carregou a chaminé do forno, que era uma chaminé de cerâmica, dentro do carro, a porta de trás ia aberta. A gente encontrou uma pessoa que fez a mesa ali porque a gente queria ela de uma forma específica, tal. Foi carregada em cima do Fiat Uno. O Fiat Uno, infelizmente, depois saiu bem, bem ruinzinho do filme. Mas o que eu quero dizer é que é isso. Ele é possível porque teve muita energia de muita gente que acreditou nele para ele acontecer, sabe? Desde as pessoas que tiveram trabalhando como motoristas, como costureiras, sabe? Que, assim, você explica mais ou menos a ideia e elas, não, vamos tentar. A gente, assim, realmente era um colchão, por exemplo, que era dentro forrado a palha, que foi costurado à mão, porque ela disse, não, vai ser melhor, porque é muito grosso, não sei o quê. Então, realmente é um processo que você sugere e aí a pessoa te devolve e você vai construindo e vai tentando. Então, assim, para mim foi um processo muito generoso, não só quanto diretora, mas como diretora de arte, porque me permitiu ter esse processo de criação que realmente era 100%, sabe? Muito legal ouvir isso, realmente transparece. Um lindo filme e memorável, realmente memorável, e honra Saramago, esse grande nome, e todas as referências ali colocadas também estão honradas. Esse elenco magistral, e a vocês dois também, parabéns. Parabéns a Rafael, a Lana,
por vocês terem conseguido criar tantas coisas belas, mesmo, como a gente falou no início, em tempos de adversidade. Nós brasileiros somos resilientes, transformamos em criatividade a adversidade. Não que a gente queira mais a adversidade, por favor, facilita aí. A gente tem criatividade também em momentos bons. Tirando isso, muitos bons projetos. Vou estar acompanhando de perto em todos os festivais que eu também sou curador, mas puxo a sardinha para o Cine Fantasy, já que eu também sou diretor. E obrigado mais uma vez por quem ficou até o fim da live. Para quem está no Instagram, que eu tentei contemplar todos os comentários, inclusive aquele feliz aniversário perdido que a gente teve. E estamos em todas as redes, sigam as páginas do festival e lembro sempre disso, amanhã os filmes vão estar em cartaz no site e sigam os respectivos e respectivas representantes aqui, gente. Quem não pôde fazer pergunta, é tímido, etc., manda para o Instagram, essas pessoas todas são muito acessíveis, elas correspondem. Vão lá, marca eles quando verem o filme, marca o festival, porque isso ajuda, inclusive, o cinema brasileiro. Então, muito obrigado de novo, prazer ter estado aqui com vocês. Vou encerrar agora a transmissão, gente. Obrigadíssimo.